Olá, eu sou Úrsula Pérez, sou professora da EASH USP, pesquisadora do SEM, e estou aqui hoje para falar com vocês sobre uma nota técnica que nós fizemos no ano passado, sobre a avaliação das finanças estaduais, as finanças dos estados e do Distrito Federal, no primeiro semestre de 2022. Essa nota técnica foi feita por mim e pelo Fábio Pereira dos Santos, e a gente buscou analisar o que estava acontecendo no primeiro semestre de 2022 com as receitas dos estados e também com as despesas, além da situação de caixa desses estados. Lembrando que o ano passado foi um ano eleitoral, né, em que muitos governadores se candidataram à reeleição e outros estavam ali finalizando o seu mandato. Então, era um ano importante de fechamento de ciclo político nos estados e no Distrito Federal. Então, a nota ela traz importantes informações de receitas e despesas, e o quadro geral é de uma melhoria nas finanças estaduais quando a gente compara com o período anterior, que a gente comparou aqui dados de 2022 com 2019, algumas vezes com 2021, mas comparando o período antes da pandemia 2019 com esse período pós-pandemia 2022, a gente percebe que as finanças estaduais melhoraram bastante, na média, né, e em muitos estados com um aumento realmente impressionante, uma melhoria de arrecadação impressionante, e que isso possibilitou com que os estados aumentassem despesas em várias áreas e especialmente alavancassem os seus investimentos, né, investimentos em áreas distintas e não só em saúde e educação, que são áreas muito fortes e que sempre é preciso gastar, porque há regras específicas, mas também alavancar investimentos em áreas de infraestrutura como habitação e saneamento. E vamos então ver um pouco mais especificamente quais foram os pontos analisados nessa nota. Muito bem, então, olhando agora especificamente alguns dos dados da nota, lembrando que todos esses dados, os gráficos que eu vou mostrar aqui para vocês, estão disponíveis lá no site, na página do SEM, né, na nota número 18. Então, esse primeiro gráfico, ele mostra uma comparação da receita corrente líquida dos estados e do Distrito Federal no primeiro semestre de 2022 contra 2019, ou seja, as duas cores aí, azul e laranja, mostrando quanto variou. E se vocês perceberem, 2022, né, mostra um aumento aí de arrecadação em todos os estados. Alguns estados se destacam, né, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, tiveram arrecadações muito importantes, né? A gente tem aí estados com arrecadação com aumento da receita corrente líquida de mais de 30%, com um destaque bastante interessante. Então, o aumento médio aí foi de 10,6% acima da inflação, e muitos estados conseguiram ter um aumento de arrecadação maior do que esse. Claro que esse aumento de arrecadação maior em alguns estados está relacionado com, principalmente, a receita do ICMS, em muitos casos. No Centro-Oeste são vários estados que tiveram aí um boom de arrecadação de ICMS por diferentes motivos, como, por exemplo, o aumento da inflação e aumento de preço de commodities, né, da agroindústria, que é bastante importante para Mato Grosso, para Goiás, e outros estados tiveram um aumento de receitas do Fundo de Participação dos Estados, que é uma receita que os estados recebem como transferência da União. Principalmente, essa receita é importante para estados do Norte e do Nordeste. Vejamos quem são eles. Esse gráfico 2 mostra justamente a composição dos principais itens de receita dos estados. Como vocês podem ver no gráfico, tem diferentes cores, mas o que predomina é o azul e o laranja. O azul é a receita do ICMS, que perpassa todos os estados. O laranja é a receita da cota parte do Fundo de Participação dos Estados. Esse fundo de participação é formado pelo imposto de renda e pelo IPI e é repassado pela União, né? E ele é repassado principalmente para os estados que têm menor arrecadação de ICMS. Ele funciona como um fundo redistributivo para, de certa forma, complementar a receita de estados que não têm uma receita tão pujante como estados do Sul e do Sudeste. Então, é possível no gráfico ver que há uma concentração do FPE, do Fundo de Participação, nos estados do Norte e Nordeste, e uma concentração de volumes maiores do ICMS nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, tem uma certa clivagem aí regional nesse tipo de arrecadação. Agora, o ICMS é importante para todos os estados brasileiros, né? Ele não é a maior receita em cerca de 8 estados. Se vocês olharem no gráfico aí, do Acre até o Piauí, a receita do FPE é a mais importante, mas nos demais, a receita do ICMS é mais importante, sendo que nos estados do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, o
ICMS chega a alcançar aí patamares de mais de 50% das receitas. Santa Catarina é mais de 63%, São Paulo é mais de 64%, então o ICMS é muito mais importante nesses estados, mas lembrando que é importante para todos, e o ICMS é ainda o principal imposto no país, né? Ele é importante para todos os estados e ele também é importante para os municípios, porque uma parte do que os estados arrecadam do ICMS, eles têm que repassar para os municípios como cota parte. Então, ele é um imposto aí mais relevante do país e ele é hoje objeto da discussão da reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional, que visa substituí-lo e mais outros vários impostos por um único imposto de valor agregado. Então, vale a pena olhar a nota também para entender um pouco mais do ICMS e essas implicações aí da reforma tributária. Bem, esse quarto gráfico aqui, ele está só chamando a atenção de como também aumentou a receita do Fundo de Participação dos Estados nesse período. Então, entre 2019 e 2022, a gente tem aumento da receita do FPE para todos os estados, de forma importante. Claro, se a gente olhar no gráfico, na ponta aqui a gente tem Bahia, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Pará, Paraíba, são estados aí do norte e do nordeste que tiveram um aumento maior, né, do que os estados à outra ponta, aqui como Mato Grosso, do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas também aumentou para todo mundo o repasse do Fundo de Participação. Por quê? Porque em 2022 o governo federal teve uma receita extraordinária do imposto de renda, e quanto mais aumenta o imposto de renda, mais aumenta o Fundo de Participação, porque o Fundo de Participação é formado, né, ele é vinculado ao imposto de renda. Então, isso alavancou a receita dos estados. Então, o aumento do ICMS por conta da inflação, do aumento do preço de itens de energia, de commodities negociadas internacionalmente, de combustíveis e também o aumento do repasse do FPE fizeram essas receitas dos estados aumentarem, que é o que eu estou comentando até este momento. Então, o ano de 2022 mostra uma situação fiscal bastante melhor para os estados do que 2019, né? Os estados com mais receita do que 2019, ou seja, passada a pandemia, seguir a pandemia e ficar numa situação muito melhor. Com isso, eles conseguiram ter muito mais dinheiro para fazer suas despesas e algo que despontou foi a alavancagem de investimentos, que é o que eu estou mostrando agora no gráfico 6. Então, em 2022, vocês conseguem ver que a barra amarelinha, ela é para todos os estados bastante superior à barra azul de 2019. Então, os estados tiveram um aumento de quase 100% aí, em média, né, de alavancagem de investimentos, algo que não acontecia desde diante da crise de 2015. Então, a gente teve no país uma crise muito forte entre 2015 e 2017, com uma queda brutal de PIB no Brasil. Depois disso, teve a implementação da emenda do teto, enfim, uma série de mudanças institucionais, políticas e econômicas aconteceram no país nos últimos anos, e essas mudanças tinham reduzido muito os investimentos públicos, três esferas, e os estados sofreram bastante nesse período com perda de arrecadação e dificuldade de investir. O ano de 2022 é um ponto fora dessa curva, né, que mostra aí uma alavancagem de investimento muito grande relacionada a essa melhora de situação fiscal e justamente aí em um ano eleitoral. Neste gráfico 10, a gente está dando para vocês um certo detalhamento de tipos de investimento. Por quê? Porque, em geral, a receita dos estados ela é bastante vinculada, né? Assim como também a receita dos municípios no Brasil. O que significa que ela é vinculada? Tudo que aumenta de imposto tem uma regra, existe uma regra constitucional que determina que tenha que se colocar 25% dos impostos, no mínimo, na educação, e 12% dos impostos no mínimo na saúde no âmbito estadual, pelo menos, né? Então, essas áreas, elas têm um montante importante dos impostos dos estados. Para além disso, os estados também têm que pagar dívida com a União e têm que pagar salários. Então, funcionalismo, educação, saúde, dívida, são áreas que ocupam boa parte do espaço orçamentário. Segurança pública é uma outra área muito importante, porque os estados eles têm que financiar, né, e dar suporte para a polícia civil e militar. E a segurança pública ocupa um volume muito grande do orçamento. Então, ao longo dos últimos anos, os estados tiveram muita dificuldade de gastar ou de fazer investimentos em áreas que não fossem essas: educação, saúde, funcionalismo, segurança pública. Em 2022, o que a gente percebeu é que houve aí um aumento importante de investimento em áreas de infraestrutura, como essa que eu estou
estou mostrando aí, que é habitação, saneamento, transporte e urbanismo. Então, em muitos estados, essas áreas tiveram investimento, e investimento muito superior ao que aconteceu em 2019. Praticamente todos os estados investiram algo nessas funções. Então, isso também chama atenção, porque investimentos em infraestrutura são muitas vezes associados à estruturação de uma alavancagem da economia, de um aquecimento econômico. Parte dessa possibilidade de investimento aconteceu pelo aumento das receitas, que eu expliquei, né, a arrecadação de ICMS, da arrecadação do Fundo de Participação, e em parte desse aumento de investimento aconteceu também porque os estados gastaram menos com o pessoal. Então, se vocês olharem essa tabela que eu estou mostrando agora, que é a tabela 2, ela mostra aqui as despesas dos estados de forma agregada. Então, somando todos os estados, como que eles gastaram por natureza econômica, né? Aqui eu não estou falando de áreas temáticas, eu estou falando do tipo de despesa. Então, aqui eu tenho amortização da dívida, que é pagamento de dívidas, eu tenho investimentos, tem juros da dívida, tenho despesas de contratos, né, que são outras despesas correntes, despesas de pessoal. As despesas de pessoal em 2020, 21 e 22, elas mostram uma desaceleração, que é a maior despesa, né, dos estados é a despesa com pessoal, isso é normal, orçamentos públicos têm sempre a despesa de pessoal como muito importante nos orçamentos, porque você precisa de professores, de médicos, de policiais, então gastar com pessoal é natural para a oferta de políticas públicas. Esse peso de pessoal em 2019 era 55,2% do total do orçamento. Em 2022, ele cai para 51,4%. Por quê? Porque nos anos de 2020 e 2021, que são os anos marcados aí pela pandemia, houve uma regra aprovada no Congresso Nacional, numa lei complementar, a Lei Complementar 173, que determinou que os estados mantivessem congeladas as despesas de pessoal para poder receber uma ajuda, né, um socorro fiscal da União. Então, para passar pela pandemia, com toda o sobressalto que foi de perda de arrecadação da pandemia, as dificuldades de investimento em saúde, compras de EPIs, vacinas, tudo mais, a União, por força, né, da determinação do Congresso, passou recursos para os estados, mas para receberem esses recursos, os estados tinham que se comprometer a não aumentar as despesas com o pessoal, manter congelada. Então, essas despesas, quando a gente analisa descontando a inflação, elas caem, né? Como eu não dou reposição, né, não faço nenhum tipo de ajuste, e ao longo desses anos teve uma inflação que foi subindo, na prática, a despesa de pessoal perdeu o espaço, né? Perdeu o valor, ela ficou desvalorizada. Então, ela passou a significar um volume menor do orçamento. Com isso, como as receitas aumentaram e a despesa de pessoal ocupando um espaço menor do orçamento, você abre espaço para fazer outras coisas, como, por exemplo, investimentos. Então, se vocês olharem a participação dos investimentos em 2019, era 1,9% e passa a 6,5% em 2022, né? Uma variação de mais de 260%. Então, enquanto, em termos reais, pessoal perdeu 2,3%, os investimentos ganharam 263% neste período entre 2022 e 2019, ok? E, por fim, a última informação importante aqui, para se destacar, né, do que tem ali de achados na nota, é que os estados, ao longo desse período, foram acumulando saldo de caixa. Então, entre 2019 e 2022, a gente tem um acúmulo aí de quase 150 bilhões de saldo de caixa. A gente passa de 49 bilhões para 191 bilhões em 2022. Então, você tem aí 389% de variação nesses anos. Isso aconteceu porque os estados tiveram aumento de arrecadação, porque houve a suspensão do pagamento de dívida da União no ano de 2020, que foi o ano da pandemia, também aplicação daquela lei complementar 173 que eu falei, e também porque eles mantiveram a principal despesa dos orçamentos congelada, que foi pessoal. Então, tudo isso levou a esse aumento de disponibilidade de caixa, deixando a situação, né, em 2022 bastante melhor do que ela estava em 2019, antes da pandemia. Uma pergunta que fica na nota que a gente se faz é: essa situação perdura em 2023? A ver o que vai acontecer.
né? Tem toda uma discussão aí da reforma do ICMS, uma expectativa da reforma tributária acontecer, tem uma discussão da nova regra fiscal, o arcabouço fiscal que deve ser aprovado, dos indicadores econômicos nacionais, tudo isso aponta para uma receita ainda mais crescente. Por outro lado, no segundo semestre de 2022, que está fora do escopo da nossa nota, o presidente, né, o governo federal, ele mexeu nas alíquotas de ICMS, que levou à perda de arrecadação em vários estados. Então, esse ano, como é que essa situação fica? A gente precisa ver como é que fecham os próximos meses e no balanço do ano ver o que vai acontecer. Muito bem, então esses foram os tópicos da nota. A gente percebe que com o aumento de receitas que os estados tiveram, né, ao longo desses últimos anos, e também com a possibilidade de não pagar as dívidas para a União em 2020, além disso, o congelamento das despesas de pessoal imposto pela Lei Complementar 173, os estados tiveram mais espaço para fazer investimento e também conseguiram acumular saldo de caixa, o que levou a uma situação fiscal em 2022 bastante superior à que eles tiveram em 2019. Com isso, a gente chega agora em 2023 num governos, né, começando de forma muito distinta do que os governos estaduais começaram no último mandato. A grande pergunta que fica é: essa situação seguirá? A gente vai só melhorar a situação fiscal dos estados? Não sabemos, há muita incerteza ainda. Temos uma importante reforma tributária colocada no Congresso, ainda esperando a sequência da votação na Câmara. Temos uma importante discussão, né, do novo arcabouço fiscal ainda pendente de votação também no Congresso. São duas medidas que impactam muitíssimo o cenário econômico, né, e as expectativas econômicas no Brasil. Há também uma melhora muito importante de diferentes indicadores de emprego, né, e da possibilidade aí de redução paulatina dos juros pelo Banco Central nos próximos meses, mas há muita incerteza do que de fato vai acontecer. Então será preciso uma nova coleta de dados para averiguar de fato o que está acontecendo com o ICMS neste ano e o que vai acontecer nos próximos anos, né, sendo aprovada a reforma tributária, para a gente saber como fica a situação dos estados. A perspectiva hoje é bastante melhor do que dos últimos anos, do que antes da pandemia, do que logo na sequência da pandemia. Então, temos uma expectativa de melhora real, mas precisamos limpar um pouco ainda o cenário dessas incertezas para saber o que vai acontecer. Espero que vocês tenham gostado, né, dessas informações desse vídeo, se interessem por ler a nota. Qualquer dúvida, qualquer questão, escrevam para a gente. Muito obrigada.